Bom, gente, vamos lá? Bom, primeiro, né? Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes. Esta é a última palestra do dia. A gente vai encerrar em grande estilo, tanto que nem coube no palco. A ideia de criar uma programação que contemple a presença feminina na fotografia no Dia das Mulheres foi, eu diria, muito bem encerrada com a mesa que a gente vai ter aqui agora. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriela Sá, sou curadora aqui no festival já há algum tempo. E primeiro eu quero apresentar quem faz esse evento incrível acontecer, né? O Festival de Fotografia de Tiradentes é uma realização do Foto em Pauta e do Ministério da Cultura, com recursos da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio da CBMM, do Itaú e da Rede, com parceria cultural do SESC em Minas. A gente também tem vários outros apoios que são muito importantes para a realização do evento. O SESI, que agora não é mais SESI, né, gente? Olha, eu já dando falha. O Ives Alves, que é esse centro que nos abriga já há tantos anos, é um desses parceiros, mas a gente também tem aí o campus Tiradentes do UFMG, o IFAM, que vocês devem ter visto que tem exposição, o pessoal da Rona, responsável pelas impressões dos nossos catálogos e dos pôsteres. Apresentar para vocês a mesa Arquivos e Adoções de Fotografias, que eu tenho um prazer imenso de apresentar, até porque, como artista, é o tema que eu trabalho. A gente está aqui. Essa é apenas uma amostragem das pessoas que vão falar hoje. São artistas da exposição Ruínas de Arquivos, Reversos de Histórias. Juliana Jacinto, Elaine Pessoa, Thelma Penteado, Fernanda Clia, Heloísa Ramalho e Valéria Mendonça, junto com a Fabiana Bruno. E do coletivo Desarquivos, que Madame Pagu, Nayara Rangel, Ula Vonchescos, desculpa se eu tiver falado seu nome errado, e Vânia Viana. Eu vou ler para vocês a mini-bio da Fabi, que vai fazer a mediação. A Fabiana Bruno é doutora em multimeios pelo Instituto de Artes da Unicamp e pós-doutora em Antropologia Social pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas e pela Escola de Comunicação e Artes, ECA, da USP. Pesquisadora e coordenadora adjunta do Lágrima IFCH, da Unicamp. É um laboratório antropológico de grafia e imagem. E pesquisadora colaboradora vinculada ao Departamento de Antropologia desse mesmo instituto da Unicamp. Ela é editora e atua em projetos de fotolivros com a maravilhosa Foto Editorial, em São Paulo. Ela coordena e orienta grupos de estudos em fotografia no Ateliê Fotô, também em São Paulo. Fundadora e coordenadora de projetos curatoriais do ACHO. Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre. ACHO é o Arquivo Coleção de Histórias Ordinárias, em Campinas, um acervo que reúne cerca de 20.000 fotografias anônimas recolhidas do lixo urbano pela ação conjunta dos catadores de reciclados, destinadas à adoção, o que eu acho muito incrível, de artistas e pesquisadores. O ACHO é um projeto que eu já acompanho há bastante tempo, então estou muito feliz de ver vocês trazendo um pouco da pesquisa e do resultado dessas, né, produções artísticas. E o Desarquivos é um coletivo que eu estou curiosa para conhecer. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o pessoal. Obrigada, gente. Obrigada, Gabi.
Bom, queria dizer aqui um salve para todo mundo, especialmente para as mulheres dessa plateia. Eu queria dizer que eu estou extremamente feliz de poder estar aqui conduzindo essa conversa com muitas mulheres. Aliás, fiquei aqui dizendo para o grupo que mulheres são sempre muitas e plurais, e mal cabem num palco, né? Por isso faremos aqui em duas partes. É uma alegria poder fazer essa conversa aqui. Muito bem, acho que a Gabi fez uma bela apresentação. Obrigada, Gabi. Então, o convite é justamente para falar sobre esse tema, que é muito, muito caro, a fotografia. Sempre foi, né? Mas me parece que a fotografia contemporânea tem sido ainda mais caro, né? Que aqui nós vamos chamar de adoção, né? Por razões que eu pretendo talvez dizer melhor a vocês aqui ao longo dessa brevíssima fala, né? Mas a ideia é justamente, então, convidar aqui esses dois grupos, o coletivo Desarquivos, que é um prazer poder estar aqui com vocês. Temos aqui a Ula e a Pagu, e depois teremos a outra parte do grupo que vai subir ao palco. E também um grupo de artistas visuais de São Paulo, que eu tive também a honra de poder fazer uma interlocução com elas para essa exposição que está bem aqui diante, do outro lado da rua, nessa pequena galeria, e essa exposição se chama Ruínas de Arquivos, Reversos de Histórias. E, nesse momento aqui, Juliana, Elô e Elaine estão aqui também para falar. Queria, brevemente, só explicar a vocês que eu acho muito importante a oportunidade de fala. Então, é por isso que aqui cada uma vai falar um pouco sobre o seu trabalho. Eu não poderia fazer isso melhor do que elas. Então, a ideia é que a gente faça aqui uma grande roda, apesar dela não existir, mas imaginariamente ela está aqui, e a gente vai fazer uma pequena mistura entre os grupos, porque descobrimos que as afinidades são muitas. Então, aqui, desmontar e remontar os grupos, acho que vai ser parte da nossa coreografia. Mas, sem me alongar muito, eu queria iniciar essa conversa só contando para vocês que esse tema é um tema pelo qual eu me interesso há muito tempo, inicialmente como pesquisadora, que sou, né? Talvez mais pesquisadora do que curadora. É um tema sobre o desarquivos, como dizem as meninas aqui, que eu acho muito apropriado, né? Porque há 10 anos, mais ou menos, eu iniciei um trabalho de pesquisa, ainda dentro mesmo da universidade, depois do meu doutorado, que foi olhar para isso que a gente poderia chamar, assim, rapidamente, de um fenômeno, que é o descarte, especialmente de fotografias analógicas. É claro que isso não é tão recente assim, isso talvez sempre tenha existido de algum jeito ou de outro, né? Mas talvez nas últimas décadas, poderíamos dizer assim, vocês sabem disso, há um volume cada vez maior de descarte, né? Por várias razões. Naquela ocasião, há 10 anos atrás, eu resolvi investigar um pouco sobre isso, porque tinha feito uma tese de doutorado justamente sobre fotobiografias, que é aquilo que conta a história de vida a partir de imagens, né? Então, eu ficava sempre bastante impactada ao ver a destituição de arquivos, e passei a me interessar em investigar, saber por que aquilo estava acontecendo, e descobri que eu nunca saberia verdadeiramente as razões, porque elas são muitas. E, a partir daí, eu decidi, então, ao contrário de ter que saber sobre os motivos, entender para onde iam essas fotografias, né? E como elas passariam ou não, né? Se havia pessoas que estavam descartando arquivos, havia outras recolhendo, né? E aí, então, passou a me interessar justamente esse circuito, né? Que era um circuito de outras vidas daqueles arquivos que um dia pertenceram a famílias, a instituições, etc. Então, a minha história é bastante longa, né, com esse tema, por isso eu o prezo muito, e, por conspirações, talvez, astrológicas e outras coisas mais, né,
Depois dessa pesquisa, eu me encontrei com uma artista visual em Campinas, onde eu vivo, que, nesses processos de orientação de trabalhos, me contou que estava bastante impactada também com o fato de que, ao fazer um trabalho, que era, naquele momento, o trabalho que ela fazia sobre casas que estavam iniciando processos de demolições, as pessoas deixavam para trás fotografias, né? E essas fotografias ficavam lá e os catadores de reciclado entravam, porque há muitas coisas ali para os catadores no momento de demolição, que eles recolhem. Eles também não recolhiam fotografias, porque fotografias analógicas nem sempre são recicláveis, quase sempre não são, né? E, portanto, ninguém se interessava pelas fotografias e elas iam, de fato, para o lixo, né? E foi naquela ocasião que a Stefânia Gavina, então, essa minha parceira do projeto Acho, começou a pedir aos catadores que, se eles poderiam guardar essas fotografias que ela compraria, né? Mas, para surpresa dela, em poucas semanas, os volumes começaram a chegar assustadoramente. E a Stefânia, então, numa orientação, me perguntou o que ela poderia fazer, né? E foi naquele momento que eu voltava de uma recém-viagem de pesquisa também à França, onde conheci uma conservadoria do álbum de família, em Metz, que é uma espécie de asilo de álbuns de família, né? As pessoas vão lá e doam os seus álbuns e, de vez em quando, vão lá visitar os álbuns, né? Porque as famílias francesas, raras às vezes, moram em lugares grandes. E, como vocês sabem, fotografia na França é uma coisa que realmente já tem muitos séculos, né? E, portanto, as pessoas não têm mais onde guardar, e são toneladas de álbuns que elas doam para esse lugar, né, que é uma galeria de arte e cultura, e que faz uma série de iniciativas, e eu tinha voltado de lá muito inspirada, porque pesquisava o assunto. E foi, então, que eu disse à Stefânia que ela, enfim, que ela deveria continuar o seu trabalho, mas, provavelmente, aquele acervo serviria a muitos outros trabalhos, que não apenas o dela. Então, propus uma espécie de metodologia, que não é bem assim, mas que fosse, então, abrir um espaço, recolhendo esses arquivos, por intermédio dos catadores, que são os nossos grandes aliados, porque são eles que encontram, finalmente, as fotografias descartadas no lixo ou nas casas demolidas, etc., e tal, nesses espaços, em Campinas. E nós compramos esses sacos, porque são sacos e sacos e sacos e sacos e caixas, e de fotografias por peso, né? Nos pagando a eles o que pagariam outros tipos de recicláveis. Então, desde então, iniciamos esse projeto, isso já tem quase uma década. Hoje em dia, são mais de 20 mil fotografias, sem dúvida nenhuma, toda semana chegam toneladas. E o que fazemos, então, é abrir esse acervo, que é, então, um outro tipo de acervo, né? Há que se pensar de que natureza de arquivo estamos falando quando estamos falando disso, né? Porque simplesmente são arquivos de arquivos, arquivos excluídos de arquivos, né? Ou roubados, ou rasgados, ou há inúmeras possibilidades de se pensar a partir daí. E destinamos esses materiais fotográficos para a adoção. O que é isso? Então, que as pessoas que tenham um projeto artístico de pesquisa, que pode ser artístico, teatral, fílmico, fotográfico, enfim, de qualquer natureza, desde que ligado à arte, à cultura e à pesquisa, as pessoas podem adotar os originais desses acervos. Então, essa é uma associação completamente independente, mantida sem verba pública até o momento e sem verba privada até o momento, e tem como grande, enfim, motivação dar destino a essas imagens, né? Eu acho que não preciso dizer a vocês que o nosso grande desafio, já há bastante tempo, mas imagino que daqui em diante, cada vez maior,
é saber o que vamos fazer com os arquivos, né? Nós temos um século XX inteiro de alta produção fotográfica, né? E que atravessou tecnologias, inclusive, né? Passando do analógico ao digital, né? Nós estamos vendo esse grande fenômeno do descarte analógico, sem ainda querer falar muito do problema do digital, né? Como vamos cuidar disso. E quando vejo esses oceanos de fotografias, que realmente são, vocês estão inteiramente convidados e convidadas, né? A simplesmente, depois, será que podemos ter aqui os slides, porque já queria deixar... Sim, obrigada, Alberto. Então, aqui vocês podem... eu não vou me alongar sobre o projeto, esse não é o motivo dessa conversa, apesar de ser uma breve introdução. Eu deixo aqui o convite para que vocês possam conhecer melhor o projeto, visitar o espaço, associar-se, se quiserem. É um projeto que é mantido, então, como eu disse, a partir de colaborações, né? Então, de associações e de um programa de residência, que muito me honra, né? As artistas aqui do grupo Ruínas de Arquivos passaram por essa residência, então, mais diretamente, eu pude conhecer esses projetos e orientá-los, não é? Há atualmente um doutorado em curso sobre esse tema e mais outras pesquisas de iniciação científica e mais de extensão que têm se interessado em várias áreas, o que me faz pensar sobre a importância, né, de repensar essa história da fotografia, não é? E repensar, sobretudo, aquilo que a gente normatizou, chamando de arquivo fotográfico, sendo esse um lugar bastante estabelecido, né, numa instituição histórica, ou mesmo naquilo que são os arquivos familiares, e que tivemos, até então, a pretensão sempre de catalogá-los, né? A pergunta que eu sempre fiz, diante desses inúmeros acervos anônimos, que eu gosto de pensar que são arquivos órfãos, né? Gosto de pensar que o acho é uma espécie de orfanato mesmo, né? Isso que vocês veem são fotografias que se encontram lá, nesse momento, esperando a adoção, né? Esperando um projeto. Nós temos, por prerrogativa, que as fotografias são levadas em seus originais e são digitalizadas. Essa é a contrapartida, assim como o projeto é devolvido no sentido de ser arquivado como um destino que aquela imagem passa a seguir a partir dessa adoção. Aqui são os catadores que chegam toda semana. E a ideia não é mais trabalhar pensando numa catalogação, que eu diria aqui convencional. Afinal de contas, a gente não tem as informações desses acervos, né? Então, o que fazem artistas, é isso que vocês sabem muito bem fazer, aliás, muito melhor do que eu, né? É entrar nessas imagens e começar a pensar com elas essas outras possibilidades que, aqui diante do grupo, das meninas que estão expondo aqui, Juliana, Elô, Elane, já vou passar a palavra, tem feito uma espécie de revisão ou de reversos de histórias, não é? E aí eu acho que vai ser o mais especial dessa conversa, que a gente possa conhecer esses trabalhos e entender, então, que um processo de adoção, e também as colegas aqui dos desarquivos fazem muito bem isso, e vão poder contar como essas possibilidades de alcançar esses outros lugares, né, para repensar uma espécie de contranarrativa, né, que isso é uma coisa muito importante. A gente sabe, né, que os arquivos eles sempre estão falando dos vencedores, né? Não há ali as lacunas, há aquilo que supostamente dá conta de uma grande história, né? Bom, mas e as pequenas? E as histórias ordinárias? Eu acho que as artes visuais
especialmente contemporâneas, têm tratado dos arquivos de uma outra forma. Não quer dizer que nunca tratou, né? Há uma história importante na história da arte, com as apropriações de arquivos, e aqui eu queria finalizar a minha fala dizendo que, na atualidade, eu gosto de pensar mais sobre as adoções do que sobre as apropriações, seguindo um pouco as reflexões teóricas de um grande artista visual, que é o Juan Fontcuberta, né, que cria uma distinção entre apropriação e adoção, né? Apropriação como sendo aquilo que expropria mesmo, né, e que nos coloca mais perto da ideia de propriedade. E ele diz que a adoção pode ser uma outra coisa, né? Pode ser aquilo que a gente faz no sentido do cuidado, assim como a gente adota uma ideia, né? Adota um pensamento e, sobretudo, adota um sentido a algo, ou múltiplos sentidos. Então, trabalhando um pouco nessa direção, é que eu acho que a gente queria também falar agora com... são 2, 3 minutos, 4 ou 5 no máximo, com cada uma das participantes dessa conversa, pois acho que há uma série de interrogações que nós não vamos resolver aqui, mas os trabalhos, imagino, deixarão como pequenas luzes para a gente continuar essa conversa em outros fóruns, em outras possibilidades que teremos, com certeza, que é pensar como as adoções também transformam um ecossistema de pertencimento dos arquivos, né? Eu acho que essas adoções, elas nos fazem pensar, de novo, a quem pertencem as imagens, de quem elas são, né? E de quem elas são quando estão assim, né, num pequeno orfanato, né? O que fazer com elas e para onde elas podem ainda ir? Que outras vidas elas terão daqui em diante? Será que elas precisam morrer ali, né? Ou o que ainda resta, né? Ou que restos de imagens a que eles servem, né? E, para terminar, eu deixaria uma citação também do Mitchell, esse grande historiador da arte, que escreveu esse magnífico livro que vocês devem conhecer, que sempre foi uma grande provocação, e sempre lembro dele quando penso nesse título, que é O que querem as imagens, né? Será que elas querem alguma coisa, ou será que somos nós que queremos dela, né? Muito bem, então, com base nessa introdução muito rápida, e eu me desculpo por isso, talvez a gente devesse falar de muitas outras coisas, mas aqui são convites a vocês, não é? Eu vou passar e já mencionar aqui as 2 primeiras artistas que falarão, que é Elaine Pessoa e Heloísa Ramalho. Elas, após a fala, terão que sair desse nosso banco sem tombá-lo, porque elas terão que participar de um lançamento do livro da Elo, para o qual vocês estão convidados, mas não agora, depois a conhecer, que é o Lapso Colapso. Então, eu passo imediatamente a Elaine e... Opa, desculpe, foi rápido demais. Me desculpe aqui. Pronto. E escutaremos, então, essa primeira fala, mostrando um pouco dos processos de interesses da Elaine sobre os arquivos, as adoções e essas questões do pertencimento das imagens. Bom, obrigada. Boa tarde. Eu sou artista visual, que já há um bom tempo venho trabalhando com arquivos. O meu interesse principal é a paisagem e seus vários vertentes, como a influência política, a importância, a paisagem como um deslocamento. E já, talvez, aí, eu acho que nos meus 5, 6 últimos projetos, o arquivo tem uma presença muito importante. O arquivo histórico, o arquivo da ASHO, de fotografias ordinárias, o meu arquivo e a intersecção entre esses arquivos. Nesse trabalho, particularmente,
que se chama Eflúvia, o trabalho que está exposto, tem algumas imagens aí, na nossa exposição aqui em frente. É um trabalho onde eu me aproprio de imagens e arquivos disponíveis na internet, e intercruzando com imagens históricas de arquivo e imagens ordinárias, onde o foco principal é a questão da mineração, principalmente a ilegal, e as suas vertentes e contaminações e destruições do meio ambiente. Eu estou aqui falando rapidamente para poder dar a chance às outras colegas e cumprir a minha outra etapa. Muito obrigada. Obrigada, Elaine. Então, passamos a Elô Ramalho, por favor. Boa tarde, sou Heloísa Ramalho, sou artista visual. Eu trabalho com arquivos já tem uns 4 anos, 4 a 5, com a Fabiana Bruno, e lá no ASHO também. Esse trabalho, especificamente, que a gente está expondo, é um trabalho com jornal. Então, são reversos de histórias, né? São histórias que eu coletei na pandemia, que eu recortei, fiz muitas intervenções. Eu trabalho, meu processo artístico é de intervenção na imagem, né? E eu trabalho, enfim, eu trabalho muito com arquivos pessoais, arquivos de família, arquivos do ASHO, arquivos da internet, arquivos de jornal. Enfim, eu procuro algo que me interessa. Meus últimos trabalhos todos são de arquivos, de imagens de arquivos, e esse trabalho especificamente eu usei muita intervenção de grafite, carvão, enfim, cheguei a queimar a imagem, usar cinzas, para poder dar o tom, né, de manifesto que esse trabalho tem. Acho que é isso, gente. Obrigada. Bom, para quem imaginava que a gente não poderia cumprir o tempo, eu estou até orgulhosa. Obrigada, Elaine e Elô, pela generosidade também no uso do tempo. Bom lançamento para a Elô. Nós vamos seguir agora, passando aqui para a ULA. Então, esse coletivo, Desarquivos, e eu pedi à ULA que também, por favor, apresentasse brevemente o coletivo. Obrigada, ULA. Obrigada. Boa noite. Nós somos o Coletivo Feminino de Arte Desarquivos. Somos 4 mulheres, eu, a Pagu, a Nayara e a Vânia, que vão subir ao palco daqui a pouco. O coletivo ele surge no momento em que a gente começa a perceber que os nossos trabalhos eles dialogavam muito, porque a gente trabalha praticamente as mesmas temáticas, que é o feminino, a passagem do tempo, a memória e, principalmente, o desarquivar. Todas nós trabalhamos com arquivos, algumas com arquivos adotados, outras com arquivos pessoais, mas sempre ressignificando esses arquivos. A gente busca, nessas imagens que a gente encontra, seja nos arquivos adotados, seja nos arquivos pessoais, a gente busca criar, construir novas narrativas, para que a gente possa levar essas histórias que a gente, muitas vezes, conhece, mas muitas vezes não. E, quando a gente não conhece, a gente imagina e a gente fabula. E aí esse é o objetivo do nosso coletivo Desarquivos. Eu nasci, moro e trabalho em Salvador. Eu sou uma artista visual. O meu trabalho ele é baseado na fotografia. E, durante a pandemia, eu me reencontro com o meu arquivo de família, onde eu tenho muitas imagens, muitos documentos, objetos. E eu entro nesse arquivo querendo contar a história do meu avô, um homem tcheco, que chegou ao Brasil em 1924, de quem eu tenho todas as histórias, as memórias, o acervo. E, de repente, quando eu entro nesse acervo, com esse intuito, eu descubro a minha avó. E descubro que, da minha avó, eu tenho apenas 13 imagens. Minha avó era uma mulher negra, nascida na Chapada Diamantina, numa cidade chamada João Amaro. E eu começo a observar essas fotografias onde ela está presente, e eu começo a perceber que as feições dela são, na maioria das vezes, indistinguíveis. E isso vem muito
de uma tecnologia fotográfica da época que privilegiava apenas as pessoas que tinham tons de pele branco. Então, o nome desse trabalho, que está na nossa exposição Desarquivos, aqui em frente na Taberna do Omar, se vocês quiserem conhecer um pouco mais, se chama White Balance, que é uma função da fotografia para equilibrar as cores. E aí, quando eu tento, através da tecnologia atual, trazer essa visibilidade à minha avó, o que eu encontro é justamente o efeito contrário. Ela desaparece cada vez mais, porque ela deixa de ser uma pessoa negra e passa a ser uma pessoa cinza. E as outras pessoas da família também desaparecem, porque existe um desequilíbrio das cores, da fotometria, do balanço de branco. Então, esse trabalho todo é para falar dessa invisibilidade da minha avó dentro de uma família que era majoritariamente branca e em uma fotografia, uma tecnologia fotográfica da época que foi construída por brancos e para brancos e que não privilegiava as pessoas que tinham outros tons de pele. Então, a discussão desse trabalho está pautada nisso, principalmente na invisibilidade da minha avó. E aí eu queria passar para a Juliana, mas eu queria fazer uma provocação para ela. Eu queria te perguntar assim, como que você lida com as questões que emergem desses arquivos que a gente trabalha, né? Sejam esses arquivos adotados ou sejam esses arquivos pessoais. Porque, quando a gente mexe com esses arquivos, sempre surgem coisas que nos impactam. Então, como que você lida com isso? Obrigada, Ula. Boa noite, pessoal. Obrigada a todos pela presença. Obrigada, Fabi, também por estar dividindo aqui com a gente, né, esse espaço. Eu acredito muito no animismo, né? Meu interesse pelos arquivos começou muito da materialidade do arquivo fotográfico também, assim, por entender que as coisas também devem assumir um papel de protagonismo nas narrativas visuais, né? Para além da questão do homem no centro o tempo inteiro, que é um problema, até como o João Castilho colocou aqui, né? O antropoceno, a era em que a gente vive, com o homem no centro a todo tempo, é algo que desvirtua muito o olhar de generosidade que a gente deve jogar para o entorno, né? Então, me aproximo dos arquivos com esse olhar e por entender que o arquivo também ele tem uma vontade, né? Ele, assim como o Fabi falou, né? O que querem dizer os arquivos? A gente que quer dizer ou eles que querem dizer algo, né? Esse trabalho, por exemplo, que está sendo projetado, ele chama Fly Me to the Moon, e é como se fosse a proposta uma recriação de um álbum de família do fim do mundo, pensando na questão da degradação ambiental, colocando essas fotografias que são arquivos de família, arquivos adotados, em contraposição com fotografias produzidas por mim, mas sempre pensando nessa fricção, os arquivos como uma janela de fabulação mesmo na narrativa do trabalho de fotografia, né, na narrativa visual. Então, esse também é um trabalho do Fly Me to the Moon, sempre pensando nessa questão, e até usando essas justaposições, de trazer o arquivo, que é algo que remete a esse passado, a essa memória, para poder propor essa reflexão da passagem do tempo, né? E do que a gente está fazendo com o tempo que a gente tem nas mãos hoje, no presente. E acredito que olhando para as coisas com esse olhar de mais generosidade, daí, quando eu falo coisas, pensar no arquivo também, né, como esse objeto que está sendo relegado, eventualmente jogado no lixo, descartado, que tipo de memória também a gente está pensando em produzir para o futuro, né? Que eu acho que é uma preocupação até com a ecologia da imagem mesmo, que a gente tem que ter enquanto produtores e criadores, né, de conteúdo artístico e visual. E nesse ponto, esse trabalho Fly Me to the Moon, ele vai muito por essa linha, de tentar utilizar os arquivos para propor essas pequenas janelas, esses pequenos sustos, no meio de um trabalho que, em princípio, fala de um entorno degradado, para trazer o ponto da memória, o ponto até de um certo saudosismo, eventualmente até de um escapismo romântico, né? O próprio título remete a uma proposta de escapismo, mas de uma forma muito sutil, assim, quase que irônica, que o lugar nosso não é de escapar, e sim de assumir a narrativa e, né, as rédeas da situação para fazer algo pelo mundo como está hoje, né? Que cada vez está ficando mais insustentável. Nesse sentido, o excesso de arquivos também, eu acho que é algo que a gente precisa tratar, né? Ecologicamente, para onde vão todas as imagens que nós produzimos, né?
ainda que não aquelas impressas, como antigamente, que eu acho cuida e adota também, essas imagens também que, às vezes, ficam no limbo digital, que a Heloísa, a Thelma trabalham também lá na exposição. E eu queria ouvir um pouco da Pagu, assim, como que essas preocupações também impactam no trabalho, né, que ela produz com arquivos. Pagu. Oi, boa noite. Sou Pagu. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui junto. Para a gente é muito especial isso. Sou artista visual, mas eu também sou advogada. E eu acho que essa questão meio que impacta no tipo de trabalho que eu produzo. A questão de trabalhar com arquivo envolve também uma questão de materialidade. Eu sempre tive muita necessidade de tocar as coisas. Então, meu trabalho parte da colagem, fotocolagem analógica, que é uma coisa muito interessante do ponto de vista de construir novas histórias. E construía sempre, no meu caso, construía sempre novas histórias a partir de fotos que já existiam, né? Eu nunca trabalhei com material de revista, eu gostava mesmo era da fotografia. E, ao longo do tempo, você vai encontrando caminhos diferentes para localizar esse tipo de arquivo e poder, a partir desse arquivo, criar novos universos. Eu gosto de falar dessa forma. Por que isso? Porque dentro também, não só da minha vida, do que eu desenvolvo na arte, mas também na minha vida pessoal, eu levo como uma questão muito importante uma coisa que se chama slow movement, que é você estar pleno no lugar, levar uma vida de forma mais lenta, estar atento para o que está acontecendo ao teu redor e pensando nessa coisa da ecologia da imagem. Eu vou mais avante ainda, pensando num ecossistema que possa ser produzido para reaproveitamento das imagens que são descartadas, independentemente do motivo que levou a isso. Eu acho que a gente pode pensar, assim, em que criar esses novos universos também é honrar um pouco, seja o fotógrafo que produziu aquela imagem anteriormente, como as pessoas que posaram para esse fotógrafo. Aqui, hoje, eu trouxe para vocês um pequeno recorte, 3 imagens de um trabalho meu que se chama Motherhood, onde eu discuto sobre a questão da maternidade tóxica. Esse trabalho, então, no caso dessa imagem, é uma intervenção destrutiva. Nesse ponto em específico, eu estava falando sobre pessoas que eu entrevistei, mulheres que eu entrevistei, que também sofreram com relações difíceis com suas mães e decidiram não ter filhos. Então, olhar para uma imagem que já existe, que ela já estava no mundo de alguma forma, como é que você consegue traduzir esse tipo de dor que é pertencente a tantas mulheres, né? Como é que você consegue representar? Então, eu acho que essas intervenções que a gente vai fazendo, ela não precisa ser uma intervenção do ponto de vista estético, ela não precisa ser uma intervenção bonita, ela tem que ser uma intervenção que una aquilo que a imagem te provoca num primeiro momento com aquilo que você precisa dizer, porque, na minha opinião, o artista sempre precisa dizer alguma coisa. Aqui eu tenho uma intervenção com colagem, uma intervenção não difícil de fazer, mas ela é muito difícil de fazer no encontro da mensagem, né? Então, aqui a gente está falando gelosia em italiano, eu vivo na Itália, gente, gelosia em italiano quer dizer ciúme, e é uma palavra que eu ouvi muito dentro das entrevistas que eu fiz com as filhas dessas mães tóxicas. E, na primeira imagem, se eu puder, por favor, voltar lá, essa imagem é uma imagem, Fabi, que eu olhei para ela e ela imediatamente me reportou a necessidade de fazer exatamente isso. Então, a mãe não tinha nada nas mãos e eu queria trocar o brinquedinho que a gente faz com o bebê pela forca. Só que eu não sabia fazer nó de forca, gente. Então, vamos para o Google aprender a fazer nó de forca. Digitei lá, fiz 2, 3 testes, o negócio funcionou, fiz a intervenção na imagem e depois eu começo a receber milhões de e-mails em tudo quanto é língua que vocês podem imaginar. Se você está pensando em suicídio, você pode conversar com alguém e tal. Mas, enfim, são situações e cada imagem que a gente produz também acaba tendo uma história nova para a gente contar. Eu fico muito feliz de poder acessar esse tipo de
arquivo, esse tipo de imagem, e fico muito feliz de saber que eu não estou sozinha para trabalhar junto sempre com essa mulherada forte que temos por aí. Obrigada. Muito obrigada. Bom, então a gente vai fazer aqui uma pequena mudança de cenário agora. Vamos fazer uma troca aqui. Eu agradeço a Ula, Juliana e Pagu pelas falas. E vou convidar a Fernanda, Thelma, Vânia, Nayara e Valéria. Quer levantar isso? Pode a gente correr. Vai, juntas. Obrigada, Fabiana. Olá. O microfone está aqui. Pode ser. Você quer ficar na ponta ou eu fico na ponta? Acho que a gente pode fazer, né? Bom, a gente, então, retoma aqui as falas agora com a Fernanda Clay. Oi, boa noite. Meu nome é Fernanda Clay, sou artista visual. E trabalho com arquivos, né, os meus arquivos pessoais, da minha família, com arquivos, minhas imagens, que ficam guardadinhas lá nas gavetas, esperando para serem resgatadas, né, os meus arquivos, e também o arquivo do Acho. Né, quando eu conheci Fabiana, conheci o arquivo do Acho, e também faço esse trabalho também com esses arquivos. Em alguns trabalhos, eu utilizo... Esse foi um trabalho que eu utilizei, o meu arquivo pessoal, né, da minha família, onde eu pego mulheres, né, da minha família e as coloco nesse lugar de apagamento, né, para falar sobre todos os apagamentos históricos, né, as violências que as mulheres sofrem, né, físicas e morais. Né, então, esses foram arquivos da família. O anterior, Fabi, só para saberem, foram artigos já do arquivo do Acho. Né? Eu quis fazer essa conversa, né, com os arquivos do Acho, com os meus desenhos, as minhas pinturas, para falar sobre esse corpo, né, o corpo-pensamento, né, onde eu quis deixar esses meus pensamentos flutuando nessa conversa entre arquivo e pensamento, e fiz esses tecidos, coloquei essa frase, não existe ninguém inocente, que seria uma frase mais como um chamado para a tomada de posição, né? Um levante. E o trabalho que está na exposição, né, que vocês podem ver aí em frente no Aimorés, é esse que daqui a pouco o dia vai querer raiar. E esse trabalho eu quero fazer uma reflexão sobre a efemeridade do tempo, essa aceleração que vivemos, né, sobre das mídias sociais, e contrapondo com a contemplação, que é o que me trouxe esse lugar. Esse lugar eu fotografei lá no Lajedo do Pai Mateus, lá no Sertão do Cariri, não sei se vocês conhecem, na Paraíba. E esse lugar te chama para a contemplação, né? Mas eu quis trazer essa efemeridade, essa coisa do tempo, da aceleração, dessa forma, colocando movimento nas imagens e trazendo meu corpo, né, para essa paisagem, através da dança, dessa dança não coreografada, desse movimento todo. Então, vocês podem dar uma olhada lá nos trabalhos. E agora a Thelma Penteado, vai falar um pouquinho sobre as paisagens dela, do trabalho. Obrigada. Boa noite. Meu nome é Thelma Penteado, eu sou artista visual. Já participei da residência do Acho com a Fabi e em muitos grupos de estudo aqui com as meninas. E eu sempre trabalho um pouco com
com a paisagem, com a repetição, e me interesso sempre muito pelo erro e pelo meu lixo digital, meu próprio arquivo. Então, esse trabalho aqui, eu fiz usando a câmera panorâmica, um modo panorâmico do celular. Eu estou sempre em movimento, dentro de um carro, de um trem ou de um metrô, fotografando a paisagem que eu estou vendo. E, dessa maneira, a câmera vai juntando, colando as imagens, as paisagens, umas nas outras, e vai formando meio que uma nova paisagem, que, para mim, é a somatória de tudo aquilo que eu estou vivendo. Então, sou eu nessa paisagem. Acho que é a paisagem com movimento, com aceleração, e, para mim, fala um pouco desse excesso da informação, excesso de imagens, e acho que repete um pouco esse gesto que a gente tem de ficar virando a tela do celular, né? E que, no fim, a gente não lembra mais o que viu e não sabe o que olhou. Então, o trabalho é esse, que está exposto aí, ele chama Pressas. E aí eu queria convidar a Vânia para falar, que eu conheci hoje o trabalho dela, e ela fala de paisagem de uma maneira muito bonita e muito particular. Obrigada, querida. Boa noite a todos. Meu nome é Vânia Viana. Eu sou paulistana, moro há muitos anos em Salvador e tenho a honra de fazer parte do Desarquivos, esse coletivo feminino de arte, né? 4 mulheres que se encontraram com caminhos que conversam. Então, o meu trabalho, como disse aqui minha colega, o título dele é Ainda Paisagem. Ele começou em 2020, durante a pandemia, naquele momento de reclusão, onde, no mundo inteiro, nós tínhamos medo da morte, né? A inquietude pela finitude da vida, por essa possibilidade, me fez mergulhar nos meus arquivos, e eu tive a oportunidade de rever minha história, meu passado, sempre nessas fotos de arquivos pessoais. Eu fiz fotos autorais também, vocês vão ver, nessa imagem, por exemplo, é uma imagem minha de bebê, mas ali estão minhas mãos agora, né, no ano de 2020. E foi muito importante para mim, esse momento de reclusão, eu poder me debruçar sobre esses arquivos pessoais e repensar a minha história, né? Então, eu encontrei muito do que eu fui, do que eu era naquele momento, e daí surgiu esse título, né? E vi que a minha vida ainda era uma paisagem, ainda a paisagem, ela continua, como disse a Thelma, né? Uma imagem correndo, às vezes com muita pressa, outras vezes nem tanto, mas aí segue a minha vida nessa paisagem. E foi extremamente terapêutico. Aqui é minha mãe, e ali embaixo sou eu, grávida, com o filho mais velho. Então, isso trouxe um autoconhecimento, e está refletindo hoje nos trabalhos que continuam. Hoje eu estou trabalhando, além de dar continuidade, que se tornou um projeto, no Ainda Paisagem, onde eu estou me aprofundando mais nas histórias da minha mãe e do meu pai também, que, no fundo, é tudo sobre mim, né, gente? E sobre a humanidade, né? Porque todos nós, humanos, temos mazelas muito parecidas, desejos muito parecidos, medos muito parecidos. Então, através desse olhar na minha história, eu acabo chegando num olhar humano. E hoje eu estou trabalhando também com essas imagens adotadas e buscando essa revisão do passado, que é uma revisão que passa por dentro de mim também. E aí eu convido a Nayara, que também é do coletivo, para falar como é que é. Me diga aí, Nayara, do seu processo, que você tem trabalhado principalmente com mulheres. Boa noite, gente. Sou Nayara Rangel, faço parte do coletivo Desarquivos, Coletivo Feminino de Arte, que estamos com a exposição aqui na frente, né, com uma
na verdade, é um recorte da nossa exposição que está acontecendo em Salvador. Aqui tem um pouquinho do nosso trabalho lá, quem não foi ainda dá tempo ir lá para conferir. Hoje, para mim, é especial falar aqui, porque esse trabalho eu começo em 2020 a trabalhar com arquivos, e eu até comentei esses dias que me perguntaram sobre o processo, e eu digo que as imagens falam. Eu sinto nas imagens a necessidade de fabular. Então, não trabalho com arquivo pessoal. Esses trabalhos não são arquivos pessoais, são arquivos adotados. E, para mim, esse trabalho que está aqui na exposição e que eu estou mostrando aqui é o Tudo que Cai na Água Voa. E por que é tão especial esse trabalho hoje? Porque é uma série de fotos de mulheres que eu resgato e faço interferências com insetos, como se eu estivesse dando nova vida a elas, principalmente a liberdade, né? São livres, porque são mulheres do início do século passado, que posam, que se mostram o que era tão difícil naquela época, né? Se é difícil hoje, imagine, a foto mais antiga é de 1906. Então, para mim, é muito importante esse dia de hoje, com esse trabalho aí, Tudo que Cai na Água Voa. Tem mais algumas fotos para o pessoal conferir aí na frente. Vou convidar a Valéria para falar um pouquinho sobre o processo dela. Boa noite, meu nome é Valéria Mendonça, eu sou jornalista de formação, trabalhei muitos anos numa revista de arte que chamava Bravo, e eu era editora de fotografia por um bom tempo, e, quando a revista fechou, eu fui atrás das minhas próprias histórias. E aí eu fui fazer um percurso afetivo na cidade onde a minha mãe nasceu, e eu tive um avô que eu não conheci. E, quando eu cheguei na cidade, descobri que ele tinha sido fotógrafo nos anos 20 e eu não sabia. Então, essa conexão que eu tive de saber que eu, que trabalho com foto, e esse avô, que eu nunca vi, que nunca quis saber, também trabalhava com fotografia, me levou ao Centro de Cultura da cidade, minúscula, no interior do Rio, e eu descobri um acervo enorme das coisas que ele fez, um tesouro. Umas 700 imagens das pessoas da cidade, retratos, homens, mulheres, enterros, carnavais. E aí eu entrei em contato com esse acervo, peguei esse acervo, me doaram, e eu comecei a conversar com esse avô a partir dessas imagens. Comecei a ver o que ele viu e entrei em conexão, trabalhando junto. Então, comecei a fazer fusões no começo, depois fazer colagem. Mas, na verdade, o que eu queria era um acerto de contas. E aí eu comecei a fazer o trabalho com acho, já fiz várias residências com a Fabi, e li muito, a literatura me ajuda muito. Então, para esse trabalho, que chama Mulheres Casulo, que está aí na frente, eu peguei fotos dele e fotos que eu fiz. E o que eu queria com isso? Eu queria falar das dores das mulheres, mas não vitimizando as mulheres. Eu queria elevar. Então, o que eu pensei? Eu queria ir para o nonsense, eu queria sonhar. Então, eu pensei, vou construir casulos. E essas mulheres vão ser mulheres aladas, e elas vão ter a possibilidade de reverter a vida difícil ou os problemas todos. O que me atormentava muito era o silêncio ensurdecedor das mulheres. E acho que mais também da minha mãe e da minha avó, que problemas sérios, né, com relação a esse avô. Então, assim, no momento que eu comecei a fazer esse trabalho, eu juntei esse acervo desse avô, eu escolhi essa mulher e fui num acervo digital livre, um acervo histórico livre da internet da Romênia, porque eu queria juntar as mulheres do mundo. Então, eu peguei mulheres da Romênia e essa mulher que meu avô fotografou para falar de todas nós, na verdade, e transformar essas mulheres em mulheres aladas. E aí, lendo um livro do Emanuele Cotia, que chama Metamorfoses, ele fala que a parte mais próxima da morte é a metamorfose, e aí é o renascimento. Então, eu queria elevar essas mulheres, transformando em mulheres aladas. Então, são os casulos, meus casulos.
É isso, gente. Muito obrigada, mulheres, aqui ao meu lado. Eu achei que essa sessão, que é uma grande conversa, vocês viram, né? Uma grande viagem, na verdade, as múltiplas possibilidades de pensar os arquivos, né? As histórias das mulheres, a vida mesmo, né? Os reversos de histórias, mas também falando de tantas outras coisas. Eu pedi licença à Valéria, que falou agora por último, e sugeri que a gente apresentasse aqui um fotofilme dela, ou um filme, como quiserem, que é muito bonito e que se chama O Dia em que Engarrafei o Mar. Tem 4 ou 5 minutos, uma coisa assim, e eu gostaria, então, de homenagear, né? Não apenas homenagear, mas falar sobre a força das mulheres, das imagens e de tudo aquilo que produzimos com a arte e com a fotografia a partir dessa mensageira que é a Valéria, o seu filme. Vamos ver. Quando o sol e o vento batem e suas ondas mexem, eu assisto essa cena e consigo ver e ouvir o que tem dentro. Fiz a proeza de juntar mares distintos. Dentro da garrafa há um mar de arquivos órfãos, imagens adormecidas. Se a gente puder recomeçar, seria melhor. Um dia engarrafei o mar. Guardei um vidro em cima da mesa perto da janela. Vez por outra, quando o sol e o vento batem e suas ondas mexem, eu assisto essa cena e consigo ver e ouvir o que tem dentro. Fiz a proeza de juntar mares distintos. Dentro da garrafa há um mar de arquivos órfãos, imagens adormecidas. Socorro, Alberto. Help. Gente, vamos partir para as perguntas enquanto a gente tenta resolver esse probleminha técnico? Eu preferia esperar um segundo, pode ser? É porque a internet eu acho caiu, que vai ser na difícil verdade. Interromper. Está muito ruim, é isso? É, tipo, inexistente, no caso. A conexão caiu. Ah, entendi. Tá bom, claro, vamos respeitar a vida. Passemos então, a vocês. Bom, muito obrigada. Por favor, meninas, vocês podem vir aqui também. Eu não sei se tem alguma pergunta, algum comentário, enfim, fiquem à vontade. Acho que tem lá no fundo. Antônio. É mais uma curiosidade, porque eu adoro esse tema do reaproveitamento de imagens, mas eu fiquei constrangido. Não tem nenhum homem nessa história? Só tem mulher? Só nesse caso. No resto, sempre tem muitos homens. Tá certo. Tá certo. Vários, inclusive, que são muito femininos e que vêm com a gente. Me animei. Oba!
Aliás, a gente tem aqui o Maurício, que está nesse programa de residência, que é um cara que está ali pela segunda vez ali. Algum comentário? Quando tivermos condições técnicas aí para o vídeo, vocês me avisem também. Tá bom. Quer fazer a pergunta, Mônica? Deve gravar a tua voz. Ah, meu Deus, não é tão bom assim. Fábio, conta um pouco para a gente da residência ASH, como é que funciona e tal, quanto tempo. Adoraria ir. Então, esse é um programa que dura 1 ano, é um programa mais longo, né? A ideia justamente é acolher projetos e que queiram se dedicar aos arquivos, podendo ser, claro, esses arquivos que vão ser adotados do acervo do ASHO, mas, claro, que há uma liberdade para se utilizar de outros acervos também, pessoais, ou outros que estejam em processo, né? Às vezes já tem projetos anteriores que são desdobramentos, não há nenhuma restrição, enfim. Esse programa foi concebido há 4 ou 5 anos atrás, né? Mais ou menos um pouco depois do nascimento do ASHO, justamente para gerar um incentivo, né, a produções que nascessem desse grande acervo e que desse, inclusive, destino a essas imagens de uma forma, enfim, bastante acompanhada, né, que pudesse haver aí principalmente um diálogo com os projetos, artistas, pesquisadores. Então, as chamadas normalmente são abertas em setembro. Hoje é um programa internacional que eu divido com 2 colegas, que também são orientadores, co-orientadores desse percurso, e que, então, que é a Ângela Belindi, que está em Portugal, e o Oscar Guarim, que está na Colômbia, porque, aos pouquinhos, a gente está formando uma rede latino-americana e lusofônica de arquivos órfãos, né? E a ideia é conectar esses núcleos, porque isso não é uma coisa, enfim, específica de Campinas, nem de São Paulo, nem do Rio de Janeiro. Isso está espalhado, e a gente sabe que por isso que eu estou chamando de fenômeno, né? É algo recorrente em muitos lugares. E a ideia é juntar um pouco essas experiências, cada uma delas tem, inclusive, particularidades, e a ideia é criar diálogos e também fazer uma abertura a essa discussão de uma forma mais abrangente, não apenas localizada no ASHO. Então, essa é a 4ª edição, é uma edição que a gente está incentivando a produção editorial de qualquer natureza, não precisa ser um fotolivro, pode ser um livro de texto, de poesia, de teatro, bom, enfim. Mas a ideia é que sempre o programa incentiva uma finalização que pode ser expositiva, nesse caso, editorial, pode ser uma performance, etc. A cada edição há um convite para, enfim, uma finalização desses projetos ao longo da residência. E aí o programa ele é composto por encontros que a gente chama de repertório, que são aulas que nós, coordenadores, damos, e outros que são de convidados, que a gente chama de vários lugares do mundo, hoje, possivelmente, porque é um programa online, e também tem alguns encontros pontualmente presenciais, que são abertos para quem pode estar presencialmente, como vai ser o módulo agora que a gente vai desenhar os livros presencialmente. Quem não pode estar fora do Brasil, em outros estados, acompanha virtualmente, né? E, nesse caso, a gente vai, pela primeira vez, conseguir fazer uma exposição dos livros em Portugal, na Colômbia e no Brasil, né? Então, a gente conseguiu, aos poucos, ampliar, né? Isso faz com que também, parcialmente, o acervo do ASHO
esteja sendo digitalizado e sendo aberto também a pesquisas à distância, e as adoções são via postal, né? Então, a gente remete essas fotografias às pessoas que querem, enfim, adotar as imagens para um projeto. A residência ela tem também uma finalidade muito, eu diria, de um acompanhamento mais formal a esses projetos, não que a gente queira dar um formato a eles, mas que a gente quer ter um compromisso dessas imagens em relação à adoção dos seus projetos, entender como é que isso vai também acontecendo no mundo, né? Então, há aí uma preocupação de pensar também sobre questões sobre como os direitos de uso das imagens, né? A forma como essas imagens também vão ganhando outras destinações, porque não quer dizer que elas, sendo anônimas, não há compromissos éticos, né? Não há compromissos outros que estejam também implicados, né? Em termos da comunidade, é interessante dizer que a cidade de Campinas, que conhece parcialmente esse acervo, né? Embora já tenha feito uma curadoria de uma grande exposição no MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea de Campinas. Foi a primeira vez que o lixo entrou no Museu de Arte Contemporânea, o lixo da cidade entrou no museu como arte, né? Que é uma coisa a se pensar também. Então, hoje, a cidade começa a conhecer melhor esse acervo. Em algumas situações, a gente também devolveu imagens às famílias que encontraram suas fotografias no acervo do Acho, né? E aí são histórias também muito interessantes de como é que essas fotografias foram descartadas, né? Por quais ocorrências, e é aí, somente aí que a gente começa a entender aquela que era a minha presunção inicial de pesquisa, que era entender as motivações, bom, que não saberemos, a não ser em casos assim, que hoje, né, por sorte da vida, eu recebo esse tipo de devolutiva, né? Então, também tem uma parte importante, né, desse movimento de residências, exposições, etc., que é devolver as imagens, né? Eu adoraria devolver todas, né? Mas não sei a quem, eis a questão. Em alguns casos, isso... e foi realmente um momento muito emocionante quando, na abertura da exposição da última residência, fazendo uma parede que eu fiz com apenas os acervos, uma pessoa entrou na exposição totalmente por acaso, acompanhando o seu companheiro, que fez as molduras da exposição, e ela, entrando, disse: meus tios-avós, o que fazem aqui? E eu disse: eu é que quero saber. E foi um belíssimo encontro, porque ela também não sabia, né? E depois veio a desvendar a história, que tinha sido uma história, enfim, um drama vivido pela família com a morte da avó. Os acervos familiares ficaram numa casa que seria reformada, e, durante a reforma, uns assaltantes, uns ladrões, entraram e roubaram muitas coisas, e, por erro, também as fotos, que não queriam, óbvio, e essas fotografias foram parar no lixo. E, neste caso, pudemos devolver as fotos roubadas, né? Então, são assim coisas que, bom, são muito especiais também. E a essa pessoa, claro, a gente tinha maior interesse de devolver todas as fotografias. Ela ficou muito comovida, e dizendo que os tios-avós estavam muito bem acompanhados e tinham feito outros parentescos ali. Então, que ela não queria todas as fotografias, apenas algumas, e outras ela deixou no acervo para adoção. Então, são, enfim, histórias desse tipo que também não são nada banais, não é? Vamos tentar ver o vídeo agora? Oba! Com certeza. Um dia engarrafei o mar. Guardei um vidro em cima da mesa perto da janela. Vez por outra,
Quando o sol e o vento batem e suas ondas mexem, eu assisto essa cena e consigo ver e ouvir o que tem dentro. Fiz a proeza de juntar mares distintos. Dentro da garrafa há um mar de arquivos órfãos, imagens adormecidas, e eu, pescadora, consigo acordá-las. Então, navego nesse mar. Vejo as imagens no fundo que se movimentam. Vejo seres, pessoas, plantas, peixes, um barco que caiu de uma árvore, e vejo essa miscigenação de corpos e coisas. Sou resultado dessa mistura. O Líbano está em mim, a África está em mim, a Europa está em mim, os povos originários estão em mim. Nesse mar de ondas que vão e vêm, as imagens são jogadas fora, e elas se enlaçam, formando uma enxurrada de vidas no mundo onírico. Dentro desse mar, eu achei Akira. Consegui recuperá-lo. Um olhar juvenil, um rosto bonito japonês. Será que o Japão está em mim? Achei também Maria e seus peixes voadores, e também Clélia, a mulher destemida, que sai do mar e que estava num outro mar, uma caixa vinda de Nova York que eu recuperei antes de ir para o lixo. Do mar digital, recuperei os pescadores das Ilhas Aran da Irlanda, que dizem tricotavam no mar. Enquanto eu caminhava pelas terras onde foram um mar milhões de anos atrás, lá na França, achei uma lata com 5 peixes e nela estava escrito Sardina, 5 sardines au chocolat. Será que vieram de outros mares onde os peixes são diferentes? Joguei-as no mar e continuei a fazer um ecossistema de mundos. Tudo isso dentro da garrafa. Pensando no mar de arquivos, as fotos esquecidas, as órfãs, as doadas, o mar digital e o mar da minha infância, abri meus olhos embaixo d'água. De repente, vejo um navio cargueiro passando com containers cheios de mares de imagens, fotografias, biomas de poeiras e vidas se movimentando, colados, esperando para serem libertadas. Decidi liberar essas imagens, abrindo esses containers e descubro noivas japonesas, muitas delas. Não pensei 2 vezes, libertei todas.
Então, a todas as mulheres, palmas e, por favor, levantem-se. Gente, fica aqui o convite para a próxima atração do festival, que é a projeção daqui a 40 minutos na praça. Obrigada, Fabi, obrigada às meninas, todo mundo que ficou aqui até agora também. E a conversa continua aqui fora.